O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, emitiu uma liminar que permite apenas à Procuradoria-Geral da República pedir o impeachment de ministros da Suprema Corte. Na prática, isso atrapalha os planos dos bolsonaristas de tentar derrubar ministros com uma eventual maioria no Senado. Vamos falar sobre isso agora com a nossa Sofia Labanca no Plantão do Meteoro. Bora lá! Sofia, frustração nos planos bolsonaristas. De fato, eles vêm falando há um certo tempo, vem deixando claro, né, de que a intenção deles é tomar o Senado para daí começar a tirar ministro do Supremo. Parece que não vai ser tão fácil assim, né? Não vai ser tão fácil assim, Ana. Que vamos e convenhamos, se o bolsonarismo consegue tomar a maioria do Senado, a coisa ficaria bem feia. Porque hoje a Câmara dos Deputados já é deles. Verdade seja dita, né? Junta com o Centrão, e eles sempre conseguem juntar com o Centrão, fazem uma maioria, passam o que querem na Câmara. Se não tem o Senado para segurar, já fica mais complicado. Ah, mas tem a sanção da presidência. Daí a presidência vai lá, sanciona. Se eles tiverem maioria no Senado, também veta. Se eles tiverem maioria no Senado também, eles conseguem derrubar o veto. E tem a última barreira aí, que é o Supremo Tribunal Federal, que pode declarar muitos dos projetos deles inconstitucionais. Mas se eles tivessem maioria no Senado, era até esse agora, até há pouco tempo era o plano, se eles tivessem maioria no Senado, eles conseguiriam impeachment ministros do Supremo Tribunal Federal, então derruba o ministro, ou então, o mais provável, o ministro não vai ter sequer coragem de peitar por medo de ser derrubado. Acontece que uma liminar aprovada agora pelo Gilmar Mendes meio que joga água aí no chope da extrema-direita, porque não vai mais permitir a eles fazer isso. Vamos lá para a Globo News que eles explicam como é que vai funcionar a partir de agora. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, acabou de despachar uma decisão, acabou de decidir que somente a Procuradoria-Geral da República pode pedir impeachment de integrantes do Judiciário e também, obviamente, de ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso é uma grande mudança no cenário que existia até aqui. Por quê? Até aqui, qualquer cidadão poderia fazer uma denúncia contra um ministro do Supremo Tribunal Federal. E essa denúncia, se eventualmente fosse aceita, ela rodaria ali no Senado, a quem cabe constitucionalmente analisar e julgar um ministro do Supremo. Agora, como nenhum cidadão comum pode fazer essa denúncia, somente o PGR, isso também quer dizer que nenhum senador pode fazer uma denúncia contra um ministro do Supremo Tribunal Federal para que seja ponto de partida para esse julgamento eventual lá no Senado Federal. Ou seja, resumindo, até agora qualquer um podia pedir impeachment do Supremo Tribunal Federal, e daí o Senado ia analisar. Agora não, agora só o PGR pode pedir. Então, se o Gonê não pede o impeachment de um ministro, já não funciona mais, já fica mais complicado o trabalho deles. Mas, ok, você ainda pode olhar para mim e dizer, mas Sofia, se eles conseguirem maioria no Senado e a presidência da República, eles conseguem indicar o PGR e daí eles conseguiriam impedir, conseguiriam Isso que eu tava pensando. derrubar qualquer ministro do Supremo. Mas não é só isso que diz a liminar. Tem mais um detalhezinho nessa liminar que leva em consideração isso também. Vamos ver. Agora vamos lá para a CNN. Além de trazer ali que apenas a Procuradoria-Geral da República pode entrar com esses pedidos, ela altera, e é isso que eu queria destacar, quantos votos serão necessários dentro do Senado Federal para aprovação de um impeachment. Ela transforma hoje a maioria simples apenas, ou seja, 41 votos dentro do Senado Federal, dos 81 senadores, já se aprova essa abertura do impeachment para 2/3 dos votos, sendo ali maioria absoluta, como mais ou menos acontece numa aprovação numa proposta de emenda constitucional, tentando igualar. Então você vê aí. Com isso,
já torna bem mais difícil a tarefa deles. Eles já não têm a maioria simples. O medo é que, com as eleições agora, eles consigam uma maioria simples, né? Ainda mais que vai mudar 2/3 do Senado. Mas passa a valer só maioria absoluta, como nas PECs. Então, o número de senadores que eles precisam ter para conseguir fazer um impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal ou de qualquer membro do Judiciário, né, que é o que se refere a essa liminar, se torna bem maior, se torna bem mais difícil para eles conseguirem alcançar. Então, Ana, a gente vê aí uma defesa aí por parte do Supremo Tribunal Federal das suas próprias posições, que numa situação normal eu ficaria preocupada, porque, vamos e convenhamos, o Supremo Tribunal Federal não é como se fosse grandes revolucionários esquerdistas, mas esse exato momento eles são basicamente a única linha de defesa que a nossa democracia e que a nossa Constituição tem diante do bolsonarismo, meio que dá para ficar feliz com isso. Vale lembrar que essa foi uma decisão monocrática do Gilmar Mendes, o que significa que ela vai precisar ser referendada pelos seus colegas. E o que se espera que isso aconteça ainda esse mês, ainda em dezembro de 2025. Aí a gente pensa, mas e será que que o resto do Supremo vai referendar? Eu vou apostar aqui que vai. Porque mesmo entre os bolsonaristas, mesmo se a gente for pegar Mendonça, Fux, o Nunes Marques, essa é uma pauta que interessa a eles também. É uma pauta bem corporativista por parte do STF, vamos ser sinceros, porque todos os ministros do STF ficam mais seguros nas suas posições com essa pauta. Então, a não ser que tenha alguém ali pensando em se aposentar em breve, e eu acho que o único que teria desses três aí citados seria o Fux, o Mendonça e o Nunes Marques têm bastante tempo no STF ainda. Eu acho difícil imaginar que, não, para salvar o bolsonarismo, eles deixariam mais vulneráveis as suas próprias posições. E mesmo se os três forem nesse caminho, eu acho difícil que os outros 8 vão ir nesse sentido. Então, outros 7, né? Porque um a gente já viu, né? O Gilmar Mendes já foi. Então, eu acho pouquíssimo provável que isso aí não passe, Ana. Concordo com você, Sofia. Acho que a chance de passar pode ser mesmo que tenha um ou outro, né, voto contra, especialmente porque as pressões políticas ali têm sido muito grandes, né? Então é possível que alguém embarque nessa, né, Fux? É possível. E justamente porque as pressões políticas têm sido muito grandes, é que essa decisão é necessária. Eu também concordo com você na preocupação. Em outras situações, em outros momentos, eu falaria, não, peraí, aqui tá desequilibrando alguma coisa aqui nesse jogo, né? No entanto, a ameaça a ameaça e o pedido de impeachment de ministros do STF tem sido uma recorrência nas movimentações da extrema-direita, né, especialmente no Brasil, assim. Então virou meio que uma coisa assim, não gostei da decisão, vou pedir um impeachment. Eu tava até mostrando, tinha mandado no grupo, eu acho, ali, né, um vídeo de um pessoal aqui do Paraná, dizendo, olha, estamos indo para Brasília para levar aqui um calhamaço impresso, aqui um pedido de impeachment do Alexandre de Moraes. Virou uma coisa, assim, uma manobra política e uma manobra para regimentar apoiadores, para inflamar a base e tal, né? E também uma forma de ameaçar ministros no seu trabalho. Então, quando o jogo ele se encaminha dessa forma, o desequilíbrio ele já está posto. Então, quando você toma uma decisão dessa e fala, não, pera, vamos parar com essa palhaçada aqui, que impeachment não é para ser tratado com essa, sabe, com essa leveza, assim, com essa coisa, qualquer coisa eu peço impeachment aí, né? Quando a coisa já está desequilibrada dessa forma, aí sim cria-se a situação em que
essa decisão do Gilmar Mendes parece reequilibrar, entende? A mesma decisão ela pode ter leituras de equilíbrio ou desequilíbrio diferentes de acordo com o contexto. E o meu ponto é, o contexto nesse momento torna essa medida uma medida de reequilíbrio, porque está havendo de fato uma pressão, especialmente do legislativo, diante do judiciário, para ameaçar a posição do judiciário na manutenção da lei, né? Na aplicação da lei. Aí não dá, né? Aí, de fato, você precisa reequilibrar esse jogo aí, né? Eu acho que é como John Lennon Cardoso falou aqui, o bolsonarismo nos fez achar positivo É. ver o STF legislar em causa própria. Que fase! Exatamente, exatamente. E eu acho que esse é o grande ponto, né? Todos nós reconhecemos que essa medida, ela não soa bem, não parece Não, bem. não, E numa situação normal, não não seria seria bom. bom. Mas Mas a gente tem não aqui estamos numa situação normal. Exato. A gente tem aqui o Gustavo Horst Marins dizendo: estamos criando mais um problema, tentando resolver outro. Isso é sempre burrice. Pergunte a qualquer programador. Eu entendo o que você está falando, mas imagine a Entendo a seguinte lógica. situação: a sua casa está pegando fogo, você tem uma mangueira que sai espirrando água para tudo e inunda a sua casa. Eu ainda acho que é melhor inundar a casa. Você criou um problema tentando resolver outro? Sim, mas é mais fácil escoar a água depois. É isso. Há que se considerar a gravidade do incêndio, né? A gravidade do fogo que está rolando. Tem como apagar de outro jeito? Talvez não. Talvez não. E, de fato, isso é uma coisa que a gente não pode negar, né, Sofia? Que essa articulação por uma maioria no Senado, ela vem sendo escancaradamente feita. E junta com a modinha, vamos chamar assim, de pedir impeachment de ministro do Supremo. Então, este desenho está colocado, está sendo montado, o que na prática é um golpe do legislativo sobre o judiciário. Então, nesse contexto, e apenas nesse contexto, a medida do Gilmar Mendes faz algum sentido. De novo, por mais que nos preocupe, por mais que ponha lá um negocinho de, depois a gente vai ter que revisar isso aqui, né? Vão ter que... Isso aqui fica marcadinho ali. Mas, nesse momento, eu não sei qual seria uma outra forma de impedir que um golpe do legislativo sobre o judiciário se operasse a partir das eleições do ano que vem. Não vejo outra forma. É isso, Sofia. Ficamos por aqui? Você queria... Não, ficamos por aqui. É isso? Ficamos por aqui, é isso aí. Chat, voltamos em instantes para mais notícias do dia. Eu não acredito que eu defendi Gilmar Mendes nesse corte. E medidas estranhas do STF. Mas vamos lá. Beijo, gente.